Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto extremamente relevante para o futuro da agricultura, a agricultura regenerativa. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, a gente tem o prazer de receber um convidado muito especial, Luiz Rangel, que é engenheiro agrônomo, membro do Conselho Científico do Agro Sustentável, ex-secretário de Defesa Agropecuária e ex-diretor de Análises Econômicas e Políticas Públicas do MAPA, Ministério da Agricultura. Luiz, seja super bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, que honra estar aqui com vocês. Vai ser um prazer conversar com todo mundo aí que está nos ouvindo. Obrigada, Luiz. Para a gente começar, você pode, por favor, nos explicar o que é de fato a agricultura regenerativa? Quais são os principais diferenciais, características, como que ela se diferencia das práticas convencionais de agricultura? Olha, Aline, para responder essa sua pergunta, eu vou ter que contar uma história, tá? E a história ela se baseia fundamentalmente na transição que nós fizemos no século XX de uma agricultura que estava muito intensificada no uso de insumos, principalmente defensivos e fertilizantes, e que precisou se reinventar a sua perspectiva da saúde do solo no primeiro momento, tá? E que teve vários nomes sobre essa perspectiva, né? Sob pressões diferentes. Quer dizer, quando a gente começou a perceber que a intensificação, seja pelo uso de máquinas ou uso de insumos químicos externos, poderia estar causando o que a gente chama de externalidades maiores do que aqueles benefícios, né, e estagnando o crescimento da produção, os cientistas tinham que voltar a um conceito muito interessante que é ciência baseada em natureza, ou seja, resgatar, né, o que a ciência chama de soluções baseadas na natureza. E a agricultura regenerativa, nesse sentido, é um novo nome, né, para a agricultura conservacionista, para a agricultura agroecológica, para outros nomes que em alguns momentos a gente teve dentro dessa lógica. A pressão climática trouxe também a invenção de um novo nome em inglês, né, que é o Climate Smart Agriculture, mas é muito mais voltado para a questão de redução de emissões de gases. A agricultura regenerativa é uma proposta mais convergente com os grandes desafios que a gente tem da agropecuária, não só de reduzir emissões para colaborar com as questões de mudanças climáticas, mas se adaptar a essas mudanças que, de certa forma, vão acontecer e o agro vai estar muito mais sujeito às consequências de uma mudança climática. Então, nessa lógica, a agricultura regenerativa, ela não é um conceito em si, ela é uma trajetória. Ela parte de um conceito de que determinadas práticas elas estão exaurindo a capacidade daquele ambiente de entregar cada vez mais a produtividade, e com determinadas práticas baseadas em soluções da natureza, a gente cria uma trajetória, né, que a gente sai de um determinado ambiente degradado ou em degradação para um ambiente estável no seu máximo. Né? E ali dentro a gente tenta, inspirado nessas questões de solo, saúde do solo, manejo integral de pragas, a gente consegue entregar o ótimo produtivo daquele ambiente. Então, a agricultura regenerativa nada mais é do que o agricultor já faz, olhando para aqueles fatores que, de certa forma, deprimiam o melhor potencial produtivo. Quer a boa notícia, Aline? A agricultura regenerativa o Brasil já faz, tá? É o plantio direto, é o sistema de plantio direto, é a recuperação de pastagens para poder melhorar a produtividade no campo, é a integração lavoura-pecuária-floresta, que são práticas inventadas no Brasil. Então, o Brasil, quando se depara um conceito novo como esse, ele fica feliz, porque ele olha e fala assim: gringos, podem inventar o termo que vocês quiserem, a gente já faz aqui no Brasil há mais de 40 anos. Muito bom, você falou sobre produtividade. Existem algumas pesquisas da Embrapa que indicam que a agricultura regenerativa ela pode elevar a produtividade de grãos em até 20%. Por que isso acontece? Além desse, quais os outros benefícios para o produtor que adotam as práticas da agricultura regenerativa? Olha, a primeira coisa é se conectar com o próprio produtor. O produtor que trabalha no campo, realmente que ele olha para a sua fazenda, ele não é um produtor de final de semana, ele é aquele produtor que está acompanhando. Ele sabe que no final do dia, essas práticas elas têm que levar ao lucro, a melhor rendimento. Né? É muito bonito olhar só a perspectiva de que a gente está fazendo uma agricultura mais sustentável, reduzindo emissões, reduzindo perda de solo, aumentando matéria orgânica, sob a perspectiva ecológica, é bucólico, mas o agricultor precisa ter rendimento. Então, ele só adotará uma determinada prática
se de fato ele tiver um rendimento maior do que pelaquela prática mais confortável, mais sistemática, né, do que ele estava fazendo ali outrora. Não estou dizendo que a agricultura regenerativa não é que é mais simples, não é. Ela é mais complicada, ela tem um nível de sofisticação. Ela precisa de um nível de dedicação maior do que simplesmente colocar o fertilizante sintético que a análise de solo determina, ou de aplicar o determinado defensivo na prática da bula. Ela precisa ter um olhar mais holístico, mais complexo desse processo. Agora, o fato é que quando você aplica essa agricultura, né, esse tipo de agricultura mais sustentável, sobre as práticas do manejo integrado, sobre as práticas olhando a saúde do solo, o rendimento é maior. E é isso que a Embrapa conseguiu demonstrar. Quando você olha sob a perspectiva do melhor modelo, né, no modelo padrão ouro, que seria a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, esse é um nível realmente muito de excelência, mas a transição que a gente pode fazer entre uma monocultura que revolve o solo com uma grade pesada e aquele modelo de integração é um longo caminho de trajetória que pode ser feito. Os bioinsumos, por exemplo, já são uma realidade brasileira. Né? O agricultor hoje, é difícil você encontrar um agricultor que coloque um grão no solo, né? Seja de soja, seja de outro grão, seja milho, seja trigo, etc., que não procure reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Como é que você faz isso, Aline? Com bioinsumos. Né? Com bioinsumos fixadores de biológico de nitrogênio, e cada vez mais isso vai ser uma realidade, não porque vai ter um impacto, né, primeiramente um impacto positivo sobre o meio ambiente, mas é porque ele vai diminuir o uso de fertilizantes sintéticos, que estão cada vez mais caros e mais raros. Afinal de contas, nós somos dependentes quase 85% dos fertilizantes que nós consumimos no Brasil de maneira a serem importados. Então, qual é a tecnologia brazuca? Qual é a tecnologia brasileira? São os bioinsumos. Né? Então, o nosso DNA é se adaptar do ponto de vista da nossa mega biodiversidade para poder diminuir essa dependência externa de insumos e nos tornar cada vez mais competitivos. Bom, eu fui tentando tomar nota aqui, você citou uma lista de benefícios na adoção, além da questão financeira, porque uma vez que você aumenta a produtividade, você está aumentando a sua rentabilidade, mas você trouxe coisas como pontos como redução de emissões, questão de matéria orgânica, a questão relacionada à menor dependência de fertilizantes sintéticos. Com tantos benefícios, por que ainda há uma resistência de alguns produtores na adoção das práticas? No meu entendimento, só tem uma palavra para isso, Aline: é desconhecimento. Né? Infelizmente, apesar da gente ter uma pesquisa que consegue entregar, né, para efeito de prateleira, um produto já pronto para uso, e tem esse nível de excelência, nem todo agricultor tem que lembrar o seguinte, Aline: nós somos 5 milhões de propriedades rurais, mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Né? Então, você fazer chegar nesses diferentes tipos de produtores a mesma informação, né, e ele que é um ser por si só desconfiado, né? E tentar entender que aquilo ali é uma ferramenta nova, que vai oferecer todo esse tipo de benefício, parece história da carochinha, parece vendedor que está querendo vender, né, um bento mágico para ele. Então, o que o agricultor precisa entender é que essa tecnologia está disponível, ela é mais barata, ela vai oferecer isso de benefício para ele, mas ele tem que experimentar. E aí, o que a gente tem feito para isso? Usar ferramentas como a sua, né, de começar a conversar mais com esse agricultor ao longo do caminho, que ele possa, dentro da sua região, procurar quem de fato tem essa tecnologia para oferecer, mas mais do que isso, conversar com o seu vizinho que já usa. Eu tenho certeza absoluta que esse é o melhor modelo, né, de disseminação dentro da agropecuária. Um vizinho que usa, experimentou e teve sucesso, aquilo dissemina de maneira positiva dentro daquela região. O exemplo clássico disso, região de Luiz Eduardo Magalhães. Né? Nós temos ali naquele cenário uma região que tem um potencial agrícola muito grande, tem restrições com relação à água, mas que os bioinsumos ali, por exemplo, e as práticas sustentáveis como a integração lavoura-pecuária-floresta são uma realidade inequívoca. Os agricultores gostam tanto que eles começam a produzir por si próprios esses bioinsumos, começam a produzir, né, exigir que aqueles seus solos, por serem mais pobres, mais arenosos, tenham uma cobertura vegetal em tempo integral, ou seja, aquelas práticas que eram bucólicas sob a perspectiva dos meus professores de agronomia, passam a ser a realidade inequívoca e inseparável de territórios que são altamente produtivos. Ora, quem não quer ter a produtividade de Luiz Eduardo Magalhães? Quem não quer ter a produtividade de Sorriso ou de Lucas Rio Verde? É lá que se faz agricultura regenerativa. Muito bom. Você trouxe um exemplo importante em relação à integração lavoura-pecuária-floresta.
né? Você usou um termo sobre maior sofisticação e que é uma jornada mais complexa. Falando sobre os desafios, quais são as barreiras técnicas que o produtor encontra na adoção dessas práticas? Primeiramente, é sair do convencional, tá? As práticas convencionais, elas são chamadas práticas não é à toa, né? Porque, de certa forma, trouxeram um certo conforto para a sua aplicação. Você tem rotinas de aplicação, você tem épocas de aplicação, você tem zoneamentos climáticos que determinam faixas de época de plantio, bulas e experimentos que determinam qual é o momento que você vai fazer aquela aplicação, análise de solo detalhadas que podem dizer em microgramas qual é aquela composição química que você precisa resgatar do solo. Então, sob a perspectiva matemática, tá, o engenheiro agrônomo já oferece um pacote há 40 anos para esse agricultor. Qual é o desafio? É tentar mudar essa lógica, né, e essa lógica para melhor. Como é que eu ganho resiliência? Como é que eu ganho resistência nos riscos que as mudanças hoje climáticas estão oferecendo? Ora, imagine que você é um agricultor que está fazendo essa prática convencional desde a década de 80. Ele certamente já percebeu que entre 80 e 90, 90 e 2000, 2000 e 2010, as mudanças aconteceram de maneira sistemática, no regime de chuvas, né, na questão dos veranicos, e tudo isso pode ser minimizado com o uso dessas práticas que a gente está colocando. Então, para mais do que simplesmente uma resistência de adoção, ele tem que entender que são seguro. Práticas baseadas nas soluções da natureza dão resiliência, tá? É só o agricultor perceber, se ele está com a sua reserva legal, ele percebe que a sua soja, o seu milho, está passando sede no veranico, se ele olhar para a sua reserva legal, a reserva não está, porque ela está dentro de um processo de equilíbrio mais resiliente nessa lógica. Ora, a agricultura regenerativa ou sustentável, ela tenta se inspirar nesse modelo. Então, para quebrar esse estigma, então, tem que entender o seguinte, a agricultura convencional e matemática nos trouxe até aqui. Agora nós temos que pegar essas soluções baseadas na natureza e incorporar dentro dela. Veja, eu não estou querendo abandonar o pragmatismo. Eu sou um agricultor, um engenheiro agrônomo baseado no cartesiano. Eu sei que, né, que precisa do que precisa, mas essa mudança nos dá garantias. Essa mudança do uso dos produtos mais biológicos, mais enquadrados nas lógicas naturais, eles estão nos dando resistência a esse impacto que todo mundo está sofrendo. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato documentado pela Embrapa, publicado em todos os lugares. E a gente tem que perceber o seguinte: a agricultura vai ser o setor que mais vai sofrer com as mudanças climáticas. 1,5 graus de temperatura subindo não vai, só vai beneficiar os canadenses e americanos. Mas o pessoal do Cerrado vai sofrer mais. Então a gente tem que estar preparado para isso, como fazendo práticas sustentáveis. E na sua avaliação, você trouxe aqui um ponto a respeito dos bioinsumos, e do papel deles, né, dentro dessa jornada. Como que eles podem contribuir e como que eles agem dentro da agricultura regenerativa? Olha, eles são peças fundamentais em dois momentos, né? Primeiro que a gente tem que entender que bioinsumos é um grupo muito grande de produtos, tá? A gente está falando de bioinsumos, seja para fixação biológica de nitrogênio, para inoculantes de solo, que vão melhorar nossa capacidade de absorção de nutrientes, seja de nitrogênio, no caso de fixação, seja solubilizantes de fósforo, que nossos solos são pobres, mas que a gente pode, naquela poupança de fósforo que nós fizemos ao longo do tempo, com esses micro-organismos absorver de maneira mais inteligente aquela poupança que o agricultor fez. Então, olha só como é legal você olhar esse tipo de cenário. Sob essa perspectiva dos inoculantes, né, e dos fertilizantes, dos biofertilizantes, nós temos essa vertente. Mas os bioinsumos também são produtos de controle, né? E sobre produtos de controle, eles enfrentam um outro desafio. Eles têm que interagir com um pacote químico que já é eficiente, né, e que o agricultor já sabe trabalhar. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da ferrugem da soja. A ferrugem da soja é uma doença tipicamente brasileira, tipicamente tropical. Ela acomete a nossa maior cultura, é a doença mais importante e, naturalmente, nós temos que ter soluções para resolver a ferrugem da soja. Só que as soluções para resolver a ferrugem desbalançam o equilíbrio da própria cultura. Né? Então, agricultores que têm na cultura da soja um equilíbrio quase perfeito de produtos biológicos até a floração, quando tem que usar o fungicida, perdem esse equilíbrio e tem que voltar com o pacote químico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu sou super a favor de um controle químico adequado, né, e na dose certa. Eu sou engenheiro agrônomo, emito receitórios agronômicos, então a gente sabe que, né, a gente precisa ter o remédio certo, na intensidade certa, no momento certo. Agora, o que a gente já descobriu é que são esses biológicos também no momento certo, principalmente nas
fases anteriores, eles reduzem o tempo, né, na verdade, aumentam o tempo de resistência dessa lavoura, diminuindo a intervenção de produtos químicos. Aline, isso é lucro para o produtor, porque os produtos biológicos têm o seu custo, mas eles são muito menores do ponto de vista de pacote do que os produtos químicos tradicionais. Então, usar com inteligência essas duas ferramentas nada mais é do que se inspirar no modelo dos médicos, né? Os médicos nunca entram dando um antibiótico mais forte, né, de entrada. Você tem a recomendação inicial. O engenheiro agrônomo tem que entender que usar produtos biológicos não é perfumaria, não é homeopatia. É produto, de fato, que a gente precisa utilizar para reduzir a carga química, do ponto de vista, né, do benefício ao meio ambiente, mas principalmente diminuir o custo de produção. Né? Então, sob essa perspectiva, eu não estou inventando a roda. Hoje, as grandes empresas também apostam, as grandes empresas de químicos também apostam em projetos de biológicos, exatamente porque entendem que eles têm, sim, um ambiente para conviver juntos. Então, resumindo, sob a perspectiva dos bioinsumos para solos, nós podemos reduzir em até 80% a necessidade de nitrogênio em soja, 85%, em milho a gente está crescendo de 35%, podemos chegar a 70%, você imagina o que significa isso do ponto de vista de economia, e no controle biológico a gente pode diminuir a pressão por uso de inseticidas e fungicidas em alguma monta, o que já seria suficiente para a gente reduzir o custo de produção. Ainda temos um problema, Aline, se você conseguir nos ajudar, herbicidas, infelizmente, ainda não temos soluções biológicas. Então, pegando esse gancho daquilo que a gente ainda não tem, né? A gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Quero deixar uma última pergunta, Luiz. Quais são as tendências que você enxerga para o futuro da agricultura regenerativa? Quais as inovações que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu acho que, diferentemente do que aconteceu no passado recente, eu acho que vai ter uma proliferação de mais empresas oferecendo mais soluções. O que, de certa forma, é bom, mas, ao mesmo tempo, confuso para o próprio agricultor. Né? Então, o que a gente precisa é de uma prateleira de demonstrações, obviamente regionalizadas, nem todos os produtos funcionam para os mesmos locais. Então, tem que entender que essa lógica dos bioinsumos, dos produtos biológicos, da agricultura regenerativa, ela tem um componente técnico que precisa ser respeitado. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo, né, procure seu médico, procure seu engenheiro agrônomo, né, porque ali naquela região ele vai conseguir entender se determinados tipos de pacotes de tratamento podem compor com mais ou menos intensidade os produtos biológicos e, principalmente, focados naquela dimensão. Vou dar um exemplo. Café no sul de Minas, soja mais na 163, né, subindo no Mato Grosso ou no Mato Piba. Né? No sul do Brasil nós temos a questão do arroz, mas também muita fruticultura. Então, esses ambientes, eles demandam produtos diferenciados. E aí o engenheiro agrônomo vai poder identificar se eles existem, qual a intensidade de uso e, principalmente, se na planilha de custo do produtor ele cabe. O que eu acho que vai acontecer para o futuro? Primeiro, nós temos um desafio regulatório. Temos uma lei de bioinsumos recentemente publicada, um decreto que vem por aí, que ele não pode, o decreto não pode, ao ser publicado, né, um decreto regulamentador, restringir o acesso à maioria de empresas, né, para poder oferecer esses produtos. É claro, não tem empresas com mais eficiência, menos eficiência, mas ele tem que ser amplo, ele tem que ser de largo alcance, para que cada vez mais produtos sejam oferecidos. Aqueles que sobreviverem por serem eficientes, né, e eficientes dentro do mercado, ok, e assim o Brasil vai se consolidar como a maior liderança hoje de produtos biológicos no mundo. Aline, eu quero dizer para você o seguinte, a Europa se vangloria de ser uma agricultura sustentável, mas ela usa as mesmas balizas para poder avaliar um produto biológico que ela avalia um produto químico de alta toxicidade. O Brasil está ensinando para o mundo que é possível avançar na questão dos produtos biológicos com 2 pesos e 2 medidas, visões diferentes sobre coisas diferentes. Maçã, banana é banana, e a gente está tocando essa vida e sendo hoje um exemplo para o mundo. Muito bom. Luiz, queria agradecer a sua participação, né? A gente chegou ao final do nosso episódio. Queria agradecer esse bate-papo, essa aula que você deu para gente. Nossa, que honra estar aqui conversando com você e com seus ouvintes. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para mexer naquele bichinho interno do agricultor que diz, poxa, estava na hora de eu dar o próximo salto, né? De deixar de ser apenas um grande cara produtivo para ser um produtivo regenerativo. E aí, Aline, embarcar mais do que um produto de qualidade, um produto que tem história, né? Porque quando você coloca agricultura regenerativa, o agricultor não vende só soja, milho, trigo, algodão. Ele vem de história, ele vem de sustentabilidade, ele vem de biodiversidade. E aí, minha amiga, não vai ter limite para o valor que esse produto vai ter.
Muito bom, esse foi o episódio de hoje do nosso Minuto Agro. Para você ouvinte que ficou conosco até aqui, esperamos que você tenha aproveitado o conteúdo e aprendido mais sobre as oportunidades e desafios da agricultura regenerativa. E, de novo, Luiz, muito obrigada pela participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi uma conversa super enriquecedora. Esteja sempre aqui conosco, volte sempre. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo.